Permitam-me dirigir uma palavra particular a todos os camaradas e amigos que implantaram e garantem o funcionamento de todos os serviços do Congresso, um exemplo de militância, um exemplo de dedicação. É um orgulho poder estar num partido assim. Camaradas, o 22º Congresso é um momento de grande significado para o nosso partido e de grande importância para os trabalhadores, para o povo, para a juventude e para o país. Um Congresso com características únicas, cujo processo de construção é inseparável do partido que somos, da nossa identidade comunista, da nossa história, da ligação que temos aos trabalhadores e ao povo, do ideal que assumimos e pelo qual lutamos e o projeto de transformação da sociedade que queremos concretizar. Aqui, cada um tem não apenas o direito, mas o dever de dar a sua contribuição para a reflexão coletiva e para o apuramento das orientações, tal e qual vamos fazer durante os próximos 3 dias. Nestes meses, o partido foi chamado a identificar questões, problemas e caminhos para compreender e intervir na realidade concreta em que intervimos. A partir desses elementos do nosso valioso património de apreciação e análise, assumidos no programa do partido, em resoluções de congressos anteriores, nas avaliações e orientações estabelecidas durante este período pelo Comitê Central e nas conclusões da Conferência Nacional, elaborámos o projeto de tese de resolução política que, desde o final de setembro, o Comitê Central colocou à discussão de todo o partido. Um processo trabalhoso e exigente, mas simultaneamente estimulante e indispensável para garantir aquilo que se impõe num partido como o nosso, uma profunda democracia interna, uma profunda construção coletiva. E apesar de uma fase preparatória mais curta em relação a outros congressos, é de sublinhar o esforço e envolvimento no partido na construção coletiva do 22º Congresso. Realizámos mais de 900 reuniões, envolvendo cerca de 14 mil membros do partido, a que se acrescenta a participação de muitos amigos com os quais partilhamos preocupações, queremos discutir o presente para construir o futuro. A preparação do Congresso do partido foi aquilo que os trabalhadores e o povo precisavam que fosse: debate, intervenção, luta, projeto, esperança, coragem e confiança no futuro. Aqui olhamos para a vida e para a evolução da situação a partir dos interesses de classe dos trabalhadores e do povo, dos explorados e oprimidos. Aqui não assimilamos, pelo contrário, damos combate aos interesses e à ideologia e objetivos do capital. Aqui assumimos a nossa visão patriótica e os nossos deveres internacionalistas. Aqui queremos transformar a sociedade, queremos romper com as injustiças e as desigualdades, queremos abrir caminho a uma alternativa para o país, queremos a paz e a democracia, queremos os valores de Abril no futuro de Portugal. Camaradas, a intensa luta ideológica é um aspecto incontornável que marca a realidade e que é em si mesmo uma expressão da luta de classes que atravessa a nossa época. É um facto que a ofensiva ideológica sempre houve. A grande diferença dos dias de hoje é a sua dimensão, meios e instrumentos ao seu serviço. Intensificam-se à escala global os mecanismos de condicionamento e controle ideológico, ancorados em gigantescos grupos económicos que controlam os meios de comunicação e as redes digitais e procuram impor o pensamento único e iludir a natureza do capitalismo. Querem ocultar a exploração dos trabalhadores, querem ocultar a opressão dos povos, a brutalidade da guerra, o saque e a destruição dos recursos naturais. Querem travar e atrasar a luta e a resistência dos povos. Querem esconder as injustiças e os responsáveis e querem liquidar direitos. Querem legitimar a escalada do militarismo, as sanções, os bombardeamentos, as ingerências, os golpes e querem calar quem luta pela paz. Querem reescrever a história, incluindo a história da Revolução Portuguesa. Querem promover o anticomunismo, o racismo, o ódio e concepções reacionárias e fascisantes a quem dão
cada vez mais espaço e projeção. Estes são tempos de desinformação, de notícias falsas e mentiras, de manipulação e censura promovidas à escala global. Ignorar esta ofensiva seria não apenas ingênuo, mas perigoso para a luta que travamos. Uma ofensiva que ocorre num mundo em mudança, com rápidos e preocupantes desenvolvimentos, onde o capitalismo revela toda a sua natureza exploradora, opressora, agressiva e predadora. O capitalismo que permite que as 5 pessoas mais ricas do mundo tenham duplicado a sua riqueza desde 2020 é o mesmo que condena centenas de milhões de seres humanos à miséria, à fome, à doença ou à falta de água potável. Um sistema que agrava a exploração, degrada as condições de vida, ataca direitos, a soberania, a democracia e aprofunda os graves problemas ambientais. Um sistema que promove a guerra, promove forças reacionárias de extrema-direita e fascistas para alcançar os seus objetivos. Os últimos anos são reveladores da violenta ofensiva do imperialismo, com a sua escalada de confrontação e guerra, como vemos no Médio Oriente, na Palestina, no Líbano, na Síria, na Europa, nomeadamente na Ucrânia, na Ásia-Pacífico e em tantas outras partes do mundo. Um caminho de fomento do militarismo e de crescentes ameaças à paz, com o perigo de um conflito mundial que, não ser travado, poderá assumir catastróficas proporções. Expressão concreta dessa escalada é em si mesmo a NATO, com a sua ação belicista, o seu sucessivo alargamento e a intervenção de âmbito global. Representando hoje mais de metade das despesas militares no plano mundial, a NATO é o braço armado do imperialismo e o seu mais perigoso instrumento da ofensiva que está em curso. Uma ofensiva que é liderada pelo imperialismo norte-americano e cujo objetivo de imposição da supremacia dos interesses dos Estados Unidos não se irá alterar com a nova administração Trump. Uma ofensiva a que se associa a União Europeia com o seu cada vez mais evidente caminho militarista e pilar europeu da NATO. Uma ofensiva através da qual as grandes potências capitalistas, reunidas no G7, procuram contrariar o seu declínio relativo e a sua perda de domínio hegemónico perante o desenvolvimento de um amplo processo de arrumação de forças no plano mundial e prosseguimento da luta dos trabalhadores e dos povos. Um processo de rearrumação de forças em que a China assume um papel destacado e onde participam outros países em desenvolvimento com um crescente peso económico e político, que procuram convergir num quadro muito heterogéneo na resistência ao domínio do imperialismo. Um processo que é indissociável da avaliação da ameaça principal. No contexto da resistência e acumulação de forças no plano mundial, coexistem sérios perigos, mas também possibilidades e potencialidades para o desenvolvimento da luta. Uma luta que aí está e se desenvolve nas mais variadas condições. Uma luta que exige o fortalecimento dos partidos comunistas e da sua cooperação. Uma luta que exige a convergência de diversas forças numa ampla frente anti-imperialista que trave e faça recuar os intentos do imperialismo e abra caminho a uma nova ordem internacional de paz e de justiça nas relações entre os povos. A realidade, o tempo e a vida estão a dar-nos razão. Como sempre alertámos, a corrida aos armamentos e à guerra servem, e bem, os lucros da indústria da morte, mas podem conduzir a humanidade à destruição. Quantos mortos, quanto sofrimento, quanta devastação poderiam ter sido evitados? Até onde estão dispostos a ir aqueles que todos os dias exigem mais guerra, mais armas, mais destruição? Pois daqui lhes dizemos: parem a guerra, parem a morte, parem o sofrimento, parem de empurrar a humanidade para o abismo. É urgente dar uma oportunidade à paz. A luta pela paz é uma luta pela democracia e pelo futuro
uma luta que convoca todos os democratas. Querem silenciar a voz da paz, mas enganam-se. Aqui estamos e estaremos para denunciar todos os responsáveis e cúmplices desta escalada que para alguns não tem limites. Aqui estamos e estaremos para dizer que o futuro dos jovens não é, nem será, o de serem carne para canhão, para onde das guerras que a NATO vier a decidir. Aqui estamos empenhados pela paz e não calamos perante o genocídio do povo palestiniano às mãos de Israel e dos seus cúmplices. E do nosso Congresso reafirmamos que a Palestina não está só, que a Palestina não está sozinha e que a Palestina vencerá. Palestina vencerá. Palestina vencerá. Palestina vencerá. Palestina vencerá. Não calamos e saudamos os trabalhadores e os povos que por este mundo fora resistem e lutam pela sua soberania e pelos seus direitos, que alcançam importantes mudanças e avanços que põem em causa cada vez mais a ordem imperialista. Um abraço solidário a Cuba, ao povo cubano e à sua revolução. Um abraço solidário à Venezuela bolivariana e ao povo venezuelano, ao Sara e ao povo sauri, exemplos, entre muitos outros, da resistência heroica na luta que travamos por um mundo mais justo. E, camaradas, ao contrário do que alguns gostariam, a história ainda não acabou e o capitalismo não é o fim da história. Neste primeiro quartel do século XXI, os trabalhadores e os povos resistem, intervêm na afirmação dos seus direitos, alcançam vitórias e transportam sonhos e aspirações que não podem continuar à espera. É verdade que o mundo está mais perigoso, mais instável, mais injusto e desigual, mas não é menos verdade que a luta prossegue e que na construção da sociedade nova e que a construção da cidade nova liberta de todas as formas de exploração e opressão, se afirma como uma necessidade que, tal como demonstra a realidade todos os dias, está apenas e apenas nas mãos dos povos levar por diante. Esta é a marcha da história, empurrada pela luta dos trabalhadores, que por caminhos diferenciados, com avanços e recuos, mas num sentido geral da emancipação, coloca a superação revolucionária do capitalismo pelo socialismo como exigência da atualidade, como exigência do presente, como exigência do futuro. É nesta luta que não para que estamos empenhados, é nesta luta que não para que estamos solidários com os povos desse mundo que estão em luta. Camaradas, Portugal não é alheio ao mundo que o rodeia. Meio século depois da Revolução de Abril, o país em que vivemos e intervimos é marcado pelo aprofundamento da política de direita e pelo processo de integração capitalista da União Europeia. Somos chamados a intervir num quadro de acrescida exigência, com uma correlação de forças mais desfavorável e uma intensa ofensiva contra o partido. Crescem e são promovidas concepções e práticas reacionárias alimentadas pela política antipopular do governo PSD-CDS, tal como foram anteriormente durante a maioria absoluta do PS. Enfrentamos as consequências de um país comandado pelo poder dos grupos económicos e das multinacionais, que dominam e controlam setores estratégicos. Grupos económicos com um papel crescente na vida política e na orientação económica do país e que encontram no poder político capturado ao seu serviço
o instrumento de concretização dos seus objetivos. Em confronto aberto com a Constituição, numa clara estratégia de reconstituição e reorganização do capitalismo monopolista e de reconfiguração do Estado ao sabor dos seus interesses. Portugal é hoje um país em que sucessivos governos têm assumido como orientação estratégica a cedência de soberania do país e a sua submissão às imposições da União Europeia e aos interesses estrangeiros. Essa União Europeia, que é cada vez mais um instrumento e espaço de domínio de monopólios, determinada pelas grandes potências capitalistas, elas mesmas alinhadas e subordinadas aos Estados Unidos e à NATO. Se dúvidas houvesse, aí está o aumento das despesas militares e com a indústria do armamento, à custa da paz, dos direitos e condições de vida dos trabalhadores e dos povos. Um militarismo insaciável e desumano, que leva até o atual secretário-geral da NATO a atrever-se a propor que se corte na saúde, que se corte nas pensões, que se corte nas reformas, para aumentar a verba destinada à destruição e à guerra. Esta União Europeia, apresentada como farol das virtudes ocidentais, mas marcada por retrocessos no plano social, com mais de 95 milhões de pessoas em risco de pobreza. Uma União Europeia que deixou cair a máscara durante o período da Troika, aspecto que o povo português não esquece. Uma União Europeia que é cúmplice do genocídio na Palestina, que tem responsabilidades na morte de milhares de pessoas no Mediterrâneo, que é apologista da guerra e da NATO. Uma União Europeia que é palco do crescimento da extrema-direita. Uma União Europeia cujas orientações e diretrizes são impulsionadas em Portugal a partir da convergência da direita e da social-democracia, com as consequências que estão à vista, desde logo, na perda de importantes parcelas de soberania. A vida está a confirmar que, perante demissionismos e cumplicidade de outros, é no PCP que reside a força e a determinação para dar combate às injustiças e às desigualdades e à subordinação do país a interesses que não os seus. As marcas da política direita aí estão espelhadas na dificuldade na vida dos trabalhadores, com a intensificação da exploração, o ataque aos direitos laborais, a precariedade e a manutenção dos baixos salários. Dificuldades também essas sentidas por milhares de reformados, confrontados com vidas difíceis, pensões e reformas baixas e desvalorizadas. Dificuldades que se expressam também numa juventude que não encontra no país, no seu país, as condições para cá trabalhar e para cá viver. Dificuldades que a maioria enfrenta em contraste com os escandalosos lucros dos grupos económicos. Uma economia sequestrada por esses interesses, assente num modelo económico que despreza a produção nacional e privilegia atividades de baixo valor acrescentado, as tais do lucro fácil e imediato. Um modelo que acentua a desigualdade na distribuição da riqueza, desvaloriza e degrada os serviços públicos, promove privatizações e a liberalização dos setores, privilegia os fundos de especulação imobiliária, negando o acesso à habitação para uns poucos a lucrar e o povo, como sempre, a pagar a fatura. Uma política de classe levada por diante pelas mãos do Partido Socialista, em particular nos seus 2 anos de maioria absoluta, e agora acentuada pelo governo de turno do PSD e do CDS, que agem em profunda sintonia com as forças mais reacionárias do Chega e da Iniciativa Liberal. Forças que, sendo diferentes entre si, estão unidas naquilo que é central para os interesses do grande capital. O Orçamento do Estado, agora aprovado, é mais uma peça desses interesses, no seguimento de um programa do Governo de ataque aos direitos dos trabalhadores e do nosso povo. Um orçamento que empobrece a vida dos pobres e enriquece a vida dos ricos. Um orçamento que reduz o IRC, garantindo mais 400 milhões de euros que vão direitinhos para os grupos económicos, esses tais que já hoje encaixam nada mais, nada menos do que 32 milhões de euros de lucros por dia. E, camaradas, se não surpreende que PSD, CDS, Chega e Iniciativa Liberal assumam por inteiro os interesses daqueles que se consideram donos disto tudo, ainda que sem surpresa, não se pode deixar de registar a opção do Partido Socialista, por maiores que sejam agora
as suas proclamações não conseguem disfarçar, nem muito menos apagar, a cumplicidade com as medidas aprovadas. O PSD e o CDS tiveram um orçamento aprovado. O PS não só lhes criou as condições para isso, como ainda libertou o Chega e a Iniciativa Liberal de terem de votar um orçamento com o qual estavam de acordo. Todos, e para lá das fabricadas discordâncias, são todos eles cúmplices do caminho que está em curso, são todos eles cúmplices das consequências desta política errada. Camaradas, perante esta teia de cumplicidades, o PCP assume-se como a verdadeira força da oposição, de resistência e da alternativa à política de direita. Um caminho que exige o combate ao avanço das concessões, objetivos e forças reacionárias que, apresentadas como antissistema, são o pior que o sistema produz. Um combate que, para ter consequência, obriga à ruptura com a política de direita, essa que é a causa funda que abre espaço e alimenta essas mesmas forças. Não se dá combate às forças reacionárias, alimentando as suas concessões e aplicando, mesmo que a pretexto do seu combate, a política que as projeta. A evolução do país nos próximos tempos dependerá do desfecho do confronto entre aqueles que querem concluir o processo contra-revolucionário e as forças que, ancoradas em Abril e na Constituição, lhes fazem frente e resistem. Um embate e um confronto que não se compadece nem admite que se fique em cima do muro, que não admite que se fale de esquerda e se apoie a política direita, que se fale nos direitos dos trabalhadores e se entrega de mão beijada benefícios ao grande capital, que se fale no superior interesse nacional para a seguir entregar mais esta ou aquela empresa ao estrangeiro, mais esta ou aquela parcela da soberania. A situação nacional reclama iniciativa política com propósitos objetivos claros e um combate sem hesitação à política direita. As ameaças da direita exigirá, e ainda mais no futuro, um PCP mais forte e mais influente. São hoje, em número crescente, e até de outros quadrantes políticos, as pessoas que identificam e reconhecem no PCP, a par da validade e da atualidade do seu projeto, reconhecem a coerência, a determinação e a coragem para enfrentar ameaças de um partido que não se rende perante as dificuldades, de um partido com uma confiança inabalável na possibilidade da alteração do rumo em curso. Nestes tempos difíceis, o partido está convocado a assumir as suas responsabilidades perante o povo e o país e apontar soluções e saídas para abrir outro rumo da vida nacional. Tempos de resistência, é verdade, mas uma resistência que não fica à espera e que não prescinde de acumular forças para criar condições para avançar e para transformar. Nestes tempos, a defesa do regime democrático inscrito na Constituição exige, e ao mesmo tempo, a mobilização dos trabalhadores e do povo na luta pelos seus interesses e elevação das suas condições de vida. A mobilização pela ruptura com a política direita ao serviço que está do grande capital e exige a confiança e a mobilização na construção da alternativa patriótica e de esquerda. O que a gravidade da situação exige é a afirmação clara do PCP e do seu papel e não a sua diluição em falsas saídas ou soluções inconsequentes. É na coragem do PCP que reside a maior garantia de combate às forças reacionárias. É o PCP a força mais consequente e determinante na luta pela ruptura com a política direita, é a barreira mais sólida na defesa do regime democrático e de exigência de cumprimento da Constituição da República. Elementos em si mesmos, inseparáveis da luta por um Portugal desenvolvido, de progresso e soberano. 5 questões neste atual quadro emergem com particular destaque. O reforço do PCP como condição determinante. A luta de massas e o alargamento da frente social de luta que, a partir da luta da classe operária e dos trabalhadores, integre e mobilize outras camadas antimonopolistas, também elas alvo da política direita.
A ampliação da convergência de todos os democratas e patriotas na luta pela ruptura com a política direita e pela concretização da alternativa. A afirmação da defesa da soberania nacional e de rejeição de submissão e subordinação aos interesses de potências externas, numa clara e inequívoca rejeição da guerra e defesa pela paz. O alargamento da convergência para a derrota dos projetos reacionários e para a defesa do regime democrático inscrito na Constituição e o cumprimento, lá está, de todos os direitos que a Constituição consagra. Um rumo que encontra em todos aqueles que não prescindem da defesa do regime democrático e do cumprimento da Constituição o elemento agregador capaz de mobilizar todas forças e energias para resistir e para vencer. É este o desafio que temos pelas mãos. Valorizar o trabalho e os trabalhadores. Assegurar uma administração pública e serviços públicos ao serviço do nosso povo. Promover o desenvolvimento económico geral. Assegurar um país coeso e equilibrado e preservar a natureza. Reforçar a democracia. Recuperar instrumentos de soberania e afirmar a independência nacional. Promover a cooperação internacional e a paz. Os eixos fundamentais do que propomos, alinhados com a Constituição da República, constituem objetivos dos trabalhadores, respondem aos problemas do nosso povo e são elementos de esperança para a juventude e abrem o caminho necessário para o Portugal com futuro. Conteúdo, projetos e propostas profundamente ligadas às necessidades dos que vivem e trabalham em Portugal, este país do qual não desistimos, deste país que tem futuro. A dificuldade, camaradas, não está no conteúdo da alternativa. O desafio está na apreensão de como se constrói, com quem contamos e na confiança quanto à real possibilidade de concretização da alternativa patriótica e de esquerda. E para lá chegar, não há nenhum golpe de asa, nenhuma solução mágica. É preciso resistir, é preciso confiar nos trabalhadores e no povo, conhecer o chão que pisamos, ter confiança nas justas razões da nossa luta. É preciso tomar a iniciativa e lutar ainda mais e com mais gente, reforçar as organizações dos trabalhadores e das massas populares, elevar a sua participação, alargar a convergência de democratas e patriotas, reforçar o PCP. É este o caminho de um processo exigente, articulado e dialético, que, não estando ao virar da esquina, exige uma intervenção diária, paciente e audaciosa. Uma alternativa que se constrói na luta, em cada contacto, em cada esclarecimento, em cada participação e mobilização. Em cada luta desenvolvida, elevam-se consciências, revelam-se possibilidades, dão-se passos pela alternativa. E como referi ao poema que ainda há pouco ouvimos no vídeo, nada na vida acontece sem dar sentido e amor à luta. E é essa luta que valorizamos. É essa luta que valorizamos, que a partir de reivindicações concretas incorporam em si mesmo objetivos mais amplos. Essa luta que procura a unidade de classe e trava as tentativas da sua divisão. Essa luta que faz frente aos objetivos mais imediatos do grande capital e se projeta no salário, na saúde, na educação, na habitação, na justiça, na igualdade e em tantos outros objetivos. Uma luta que aí está e se intensifica, confirmando o enraizamento, a influência, a capacidade de intervenção, a ação e mobilização e luta do movimento sindical unitário e da CGTP, a grande central sindical, que daqui saudamos, mais uma vez saudamos. Uma luta que, a partir das empresas e locais de trabalho, com forte envolvimento e participação dos trabalhadores em greves, paralisações, plenários, concentrações, abaixo-assinados, desfiles, manifestações e com importantes momentos de convergência setorial e geral em que se destacam as grandes jornadas de luta do 1º de Maio. Uma luta que enfrentou com determinação a política direita e a ofensiva patronal.
Luta pelo aumento dos salários, pela valorização das carreiras e profissões, vínculos efetivos, pela redução dos horários e contra a sua desregulação, pela eliminação dos turnos abusivos, contra a precariedade e pela defesa de direitos, incluindo o direito ao livre exercício e da ação sindical, essa luta que em muitos casos alcançou importantes resultados. Uma luta da classe operária e dos trabalhadores que se desenvolve todos os dias, que contou e conta com o empenho e a contribuição dos comunistas, que é o grande motor mais geral da resistência, um exemplo constante que anima e dá confiança à luta de outras classes, de outras camadas e de outros grupos sociais. Lutas que se estendem a muitos outros setores, da juventude e dos estudantes pelo ensino público gratuito e de qualidade, pelo direito à cultura e ao desporto, ao trabalho com direitos, direito à habitação e à sua própria emancipação. A luta dos reformados e idosos pelo aumento das pensões e pela vida digna a que têm direito. A luta das mulheres pelos seus direitos, contra as desigualdades e discriminações no trabalho e na vida. A luta das populações em defesa do Serviço Nacional de Saúde, da escola pública, pelos transportes, o serviço postal, o acesso à justiça e tantos outros problemas concretos que afetam as populações. A luta dos artistas e dos agentes profissionais da cultura, dos investigadores, bolseiros e cientistas. A luta que se trava pelo acesso à habitação. A luta dos pequenos produtores, agricultores, dos compartes, dos baldios, dos pescadores e pequenos armadores, exigindo condições para desenvolverem a sua atividade contra a apropriação do seu trabalho pela grande distribuição. A luta dos micro, pequenos e médios empresários pela redução dos custos de contexto. A luta dos imigrantes por condições de trabalho dignas e concretização dos seus direitos. A luta dos emigrantes por apoios nos países onde residem e pelo direito de voltarem ao país e às suas raízes. A luta das pessoas com deficiência pelo respeito, dignidade e condições de vida. A luta do povo pelas conquistas e pelo projeto de Abril, pela paz, contra o fascismo e a guerra, em defesa do ambiente, contra o racismo e a xenofobia e todas as formas de opressão, preconceito e discriminação, a luta por uma vida justa e pela vida melhor a que temos direito. Uma luta que evidencia a necessidade de reforçar a organização dos trabalhadores e das massas populares, reforçar o movimento sindical unitário, a CGTP, as comissões de trabalhadores, as comissões de utentes, as coletividades, as associações e os espaços muito diversos, lá onde pulsa a vida e se abrem perspectivas na defesa e avanço de interesses e direitos, avanço da liberdade, da democracia e do progresso social. A situação atual exige o fortalecimento, o alargamento e a criação destas organizações e movimentos para responder à situação que aí está. A ruptura com a política direita e a construção de uma alternativa política não se resume a saber com que forças políticas se conta para esses objetivos. Todas as forças que querem impulsionar a alternativa patriótica e de esquerda são bem-vindas e necessárias ao processo, mas aquilo que determina e aquilo que determinará a concretização da alternativa é o movimento e a força social capaz de empurrar forças políticas, de empurrar forças sociais para alterar a correlação de forças e levar por diante e suportar este desígnio da juventude, dos trabalhadores, do povo e do país. Na verdade, camaradas, é com estes que a alternativa se constrói, é com a participação e mobilização de todos aqueles que são os primeiros interessados na sua concretização. É com o alargamento e convergência a democratas e patriotas, ganhando-os por uma alternativa que também é a sua, que agregue forças e energias na base de um programa político que rompa com a política direita e parta dos direitos consagrados na Constituição da República. Uma construção que exige o envolvimento de amplos setores, respeitando a diversidade de pontos de vista e posicionamentos, mas unidos num objetivo comum. A alternativa patriótica e de esquerda é a grande batalha para a qual estamos todos convocados. Demore o tempo que demorar, daqui convictamente reafirmamos. O Partido Comunista Português vai empenhar todas as suas forças para romper com a política direita e concretizar os direitos e as condições de vida
têm sido negados aos trabalhadores e ao povo. A luta continua, a luta continua, a luta continua, a luta continua, a luta continua. Camaradas, o quadro em que intervimos é de facto muito exigente, mas agimos com determinação na justeza do nosso projeto e com confiança nas massas e no nosso povo. Este povo, que de forma emocionante saiu à rua, transformando caminhos e praças em autênticas avenidas de liberdade. Este povo que nas comemorações populares dos 50 anos de Abril afirmou de forma clara, de forma inequívoca, 25 de Abril sempre. Foi isto que o nosso povo afirmou nas comemorações populares do 25 de Abril. Abril sempre. 25 de Abril sempre. Fascismo nunca mais. 25 de Abril. Nunca mais. 25 de Abril sempre. E camaradas, na nossa intensa luta associamos à confiança, associamos à alegria. A alegria de quem sabe que tem razão e que nada pode ser mais exaltante do que lutar por aquilo que é justo. É preciso dar mais força ao PCP. Este partido cuja identidade, intervenção, coragem e projeto constitui a força organizada e de vanguarda que se coloca ao serviço dos trabalhadores do povo, da juventude e do país. Este partido que toma a iniciativa todos os dias e que alguns querem apagar das televisões, mas que não apagam da vida concreta, não apagam das localidades, das empresas, das escolas, lá onde pulsa a vida, lá onde se põe o país a funcionar. Este partido insubstituível e indispensável à mudança que o país precisa. E, camaradas, podem pintar todos os cenários, podem inventar todas as frentes e até podem elaborar as melhores proclamações que, sem a clareza, sem a coerência, sem a coragem e o projeto do PCP, a vida melhor, que justamente todos aqueles que cá vivem e trabalham ambicionam, nunca se concretizará. Este partido, com quem os trabalhadores, o povo e a juventude contam e contam sempre, seja quais forem as circunstâncias. Assim como contaram neste período que nos separa do 21º Congresso, onde a intervenção do partido e a luta dos trabalhadores e do povo fizeram frente à ofensiva, resistiram e conseguiram conquistar direitos e foram a mais firme oposição à política ao serviço do grande capital e de submissão à União Europeia. Levámos neste período por diante momentos marcantes, desde logo as comemorações do centenário do partido, no notável programa de afirmação do partido, da sua unidade e projeto sob o lema Liberdade, Democracia e Socialismo, o futuro tem partido. Respondemos no âmbito da CDU a 8 atos eleitorais, num quadro muito exigente, sob permanente menorização e preconceito e com resultados aquém das necessidades dos trabalhadores e do povo. Mas daqui saudamos os nossos aliados e companheiros de luta do Partido Ecologista aos Verdes e da Associação de Intervenção Democrática. Na certeza de que continuaremos a fazer da CDU aquilo que ela é, o grande espaço de convergência alternativa, a força do trabalho, da honestidade e da competência, desde logo e de forma muito clara e evidente no plano autárquico. Avançámos neste período no fortalecimento da organização do partido nas empresas locais de trabalho. Concretizámos campanhas de recrutamento de fundos e de difusão do Avante. Tivemos e temos em curso um programa de comemorações dos 50 anos da Revolução de Abril. Promovemos uma larga intervenção sobre os problemas dos trabalhadores, onde foram levando por diante ações concretas no plano nacional sobre os seus direitos, incluindo a realizada sobre o lema Mais Força aos Trabalhadores, mas também voltado para os problemas da localidade e das pessoas, na intervenção que intitulámos de Viver Melhor na Nossa Terra. Levámos por diante roteiros sobre a produção nacional e sobre a ciência. Dinamizámos o Encontro Nacional da Cultura, Habitação e Proteção Civil, ações nacionais
sobre a habitação, saúde, crianças e pais com direitos. Demos combate à guerra e lançámos-nos na luta pela paz e solidariedade internacionalista, nomeadamente com o povo palestiniano. Realizámos anualmente a maior iniciativa político-cultural do país, a Festa do Avante, e estamos neste momento a preparar já a próxima edição. Realizámos, e com sucesso, a Conferência Nacional tomar a iniciativa, reforçar o partido, responder às novas exigências. Camaradas, sem menosprezar os problemas, sem menosprezar as dificuldades, é justo sublinhar que temos razões para ter orgulho no trabalho que desenvolvemos. Num contexto de grande e prolongada ofensiva, o partido esteve à altura e assumiu as suas responsabilidades. E só este partido, um grande partido ligado aos trabalhadores, ao povo e à vida, agindo sobre a realidade que quer transformar, com coragem política, ideológica e de intervenção, com uma forte e empenhada militância, é que poderia resistir à dimensão da ofensiva anticomunista que contra si prosseguiu e se intensificou desde o último Congresso. E foi assim, porque olhamos para a sociedade a partir dos interesses clássicos dos trabalhadores, agindo no sentido da sua unidade e na defesa dos seus direitos. Foi assim e assim será, porque não desistimos do país, porque não abdicamos da defesa dos trabalhadores, do povo e da juventude, e porque enfrentamos, olhos nos olhos, a política direita, seja ela levada a cabo por quem for, tenha ela a forma que tiver. Foi assim, porque quando nos criam fechados e isolados, fizemos o que a história do nosso partido de 103 anos sempre fez. Quando os perigos foram e são maiores, maior é a necessidade do partido se ligar às massas. E, camaradas, por muito que custe e custa ao grande capital e às forças ao seu serviço, aqui está o Partido Comunista Português, ancorado na sua natureza, na experiência de luta acumulada durante mais de um século de profunda ligação à realidade do país. Aqui está o Partido Comunista Português, sabendo o terreno que pisa, consciente das dificuldades, procurando medidas para superar as suas próprias insuficiências, mas sempre ligado à vida para continuar a impulsionar a luta pelas transformações revolucionárias que o povo, os trabalhadores, a juventude e o país necessitam. Foi assim quando em setembro lançámos a ação nacional que temos em curso neste momento. Aumentar salários e pensões para uma vida melhor. Uma grande jornada de agitação, de contacto, de conversa, de mobilização. Um grande contributo para abrir esperança e animar a luta pela vida melhor a que todos temos direito. Uma grande ação também de combate ideológico que faz frente à mentira, à manipulação, à desinformação e à ofensiva ideológica do capital. Tudo faz para justificar a manutenção dos baixos salários e esconder os seus colossais lucros. Uma grande jornada pelos salários, pelas pensões, pelo acesso à saúde e reforço do Serviço Nacional de Saúde, pelo acesso à habitação, à creche e aos direitos dos pais e das crianças. Uma ação que até agora atingiu 78.592 assinaturas. PC. 78.592 assinaturas que implicaram outras tantas conversas e que significam outros tantos apoios à nossa proposta política. Mas também outras forças e energias nos dão força para andar para a frente. Uma ação que foi e é estruturante na preparação do Congresso e que o Congresso agora projeta e relança para a frente, num trabalho
que vai ter que se intensificar. Temos um partido que nos orgulhamos, valorizamos a intervenção abnegada deste grande coletivo, mas queremos mais. Os trabalhadores, o povo e a juventude precisam do seu partido mais forte. O reforço da organização nas múltiplas vertentes é uma tarefa de sempre de um partido revolucionário. Foi o que fizemos, é o que estamos a fazer e é o que vamos continuar a fazer, como certamente o Congresso irá sublinhar. Precisamos recrutar mais, recebendo e integrando aqueles que se dirigem ao partido, mas, acima de tudo, precisamos de tomar a iniciativa para contactar, mobilizar e convidar para ingressarem no partido. E a este propósito, camaradas, permitam-me uma saudação aos cerca de 3.500 novos militantes que ingressaram no partido desde o último Congresso. Três 3.500 novos militantes, muitos deles já integrados e responsabilizados, muitos deles aqui mesmo hoje, alguns como delegados, alguns como convidados, a todos, bem-vindos, bem-vindos à luta organizada. E, camaradas, a razão funda de necessidade de recrutamento para o partido não é uma razão estatística, não é uma razão numérica. É que nós queremos ser mais, para que sejamos mais, de forma organizada, a lutar, a intervir e a transformar. É esta a razão funda pelo qual precisamos ter mais. Camaradas, mas também precisamos desenvolver o nosso trabalho de informação e propaganda utilizando os meios mais diversos, aqueles que mostraram a sua importância ao longo de muitos anos e os mais recentes, incluindo toda a amplitude dos meios digitais. Mas a imprensa do partido tem um papel essencial. Precisamos que mais militantes e amigos comprem, leiam e divulguem o Avante e o Militante. Os comunistas, mas também muitos dos nossos amigos, não podem, nos tempos em que intervimos, não podem prescindir da voz, da verdade, da resistência, da informação. E demos importantes passos com a campanha de difusão do Avante, mas é preciso ir mais longe. E, camaradas, podem haver muitas formas e meios para levar a mensagem do partido e, naturalmente, que nós temos que intervir em todas elas. Mas o mais sólido instrumento ao nosso dispor, aquele que não depende de algoritmos, que não depende das vontades dos grandes impérios das telecomunicações, esse é o jornal, a imprensa partidária, esse é o jornal Avante. A sua produção e difusão depende apenas da nossa exclusiva vontade e capacidade. Façamos, então, ainda mais do Avante aquilo que ele é, um verdadeiro instrumento de construção partidária. Levamos por diante e com sucesso a constituição do objetivo, sem células, sem responsáveis, um passo determinante para um partido como o nosso e com as nossas características. Coloca-se agora o desafio de prosseguir este trabalho com a criação de novas células e a garantia do seu funcionamento regular e tomada de iniciativa, porque os trabalhadores precisam do seu partido organizado nas suas empresas e nos seus locais de trabalho. Precisamos continuar a intensificar a mais importante tarefa que nos está colocada relativamente ao reforço do partido, que é a responsabilização de quadros. A vida está a demonstrar esta urgência. Mais quadros responsabilizados significa mais capacidade de dar a resposta necessária, de tomar a iniciativa e de estar melhor preparado para responder à ofensiva em curso. Lançámo-nos no objetivo de responsabilizar 1.000 novos quadros e aqui chegados, temos hoje 1.042 novos quadros responsabilizados. 1.042 novos quadros responsabilizados, com o que isso significa no funcionamento do partido e na sua capacidade de intervenção. Mas é preciso mais.
É necessário um partido ainda mais ativo e capaz de tomar a iniciativa. São precisos mais quadros e vamos ter mais quadros responsabilizados, e é neste sentido que o Congresso aponta novamente um objetivo de responsabilizar 1000 novos quadros. Camaradas, nós temos consciência plena das nossas dificuldades. Certamente não faremos sempre tudo bem e não enterramos a cabeça na areia. Mas é partindo da realidade partidária que temos e não daquela que gostaríamos de ter, que tomamos as medidas que se impõem para ultrapassar insuficiências que existem, mas para avançar no nosso trabalho. Lançámos, no 22º Congresso, um movimento geral de reforço do trabalho de direção e estruturação articulado com a responsabilização de quadros. Medidas que visam reforçar o partido e colocá-lo e intensificar aquilo que o partido tem que continuar a fazer, que é tomar a iniciativa. Tomar a iniciativa em torno dos problemas concretos que atingem a vida do nosso povo em todo o território. Tomar a iniciativa para que as organizações se liguem ainda mais à realidade. Tomar a iniciativa no alargamento da CDU, a começar já nas próximas eleições autárquicas. E, camaradas, há muita gente que está genuinamente preocupada com os problemas concretos, que está motivada para a intervenção, que está disponível para ser contactada, envolvida e para ser construtora desta grande força de trabalho, honestidade e competência. Então cabe-nos a nós ir contactá-los e mobilizá-los. Tomar a iniciativa em todas as frentes e criar novas formas de intervenção. Tomar a iniciativa na batalha ideológica, na denúncia do capitalismo, da sua natureza e dos seus crimes e na afirmação do socialismo como exigência da atualidade e do futuro. Aqui está o PCP, aqui está esta força de Abril, a força da resistência ao fascismo e da luta pela liberdade, a força das grandes conquistas e transformações revolucionárias do 25 de Abril e de combate à política direita, a força que toma a iniciativa e mobiliza os trabalhadores e as massas populares na luta por uma vida melhor, a força da oposição ao governo e à política direita, a força da ruptura e da mudança, a força impulsionadora da alternativa política patriótica e de esquerda, a força da liberdade, da democracia, do socialismo. Aqui está o PCP que cada vez faz mais falta, pronto para cumprir o seu papel junto da classe operária, dos trabalhadores, do povo e da juventude. Pronto para enfrentar o que aí está com coragem, determinação e confiança. Aqui está o partido, com a confiança de quem ao longo de mais de um século de intervenção sabe que é na luta dos trabalhadores e do povo e no papel determinante do PCP que reside a condição fundamental para resistir, para avançar e para vencer. Aqui estamos, tal como o Congresso certamente demonstrará, prontos para tomar a iniciativa por Abril, pela democracia, pelo socialismo e pelo comunismo. Viva a paz e a solidariedade! Viva o 22º Congresso! Viva a JCP! Viva o Partido Comunista Português! PCP, 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 PCP.